Bate-Papo na Estância, estamos conversando hoje com Fernandinho Franco. E você também se destaca, Fernandinho, como um dos grandes defensores do Rio Paranapanema, aqui em Piraju. Fala um pouquinho a respeito disso. É sempre muito gratificante falar do Rio Paranapanema e dessa luta que o povo de Piraju tem pelo Rio, né? Pela defesa da sua integridade. O que eu gostaria de ressaltar aos nossos amigos internautas é que o estilo de vida pirajuense ele está intimamente ligado ao Rio Paranapanema, né? O Rio Paranapanema ele faz parte da vida do pirajuense, ele é como que a gente pode dizer, ele faz parte da identidade cultural do pirajuense. Então por isso essa nossa ligação com o Rio, ela é muito forte, né? Então o pirajuense, ele gosta do Rio, ele ama o Rio, ele quer realmente ter esse rio na sua integridade, na sua plenitude, né, preservado, né? Apesar de que em toda a sua extensão o Rio Paranapanema já foi muito barrado, né, com muitas hidrelétricas, muito barramento, então ele já sofreu muito e ainda sofre, né, com esse tipo de assédio com relação à questão do potencial hidroenergético desse rio. Mas aqui em Piraju especificamente, né, nós temos, eu acho que toda a população aqui sabe que nós temos um trecho de praticamente 7 quilômetros de rio, de calha natural do Rio Paranapanema, que está tombado, né, como patrimônio ambiental, patrimônio histórico, cultural, né, da população pirajuense, né. Então há leis que protegem esse pedaço de rio. E esse pedaço de rio é uma calha natural, né, é um leito natural do que foi o Rio Paranapanema em outros tempos. Então ele é muito importante para a população pirajuense, sabe, Padre Gilberto? Por isso é que é um prazer sempre estar falando disso e eu acredito que todo pirajuense é um defensor do Rio Paranapanema e prova disso é que a gente sempre está lutando para preservar esse trecho, né? Então a gente tem as leis que foram feitas aí com o apoio dos vereadores, nós temos as leis que também foram apoiadas pelos prefeitos que passaram por aqui e que deram a sua contribuição para preservar e para manter esse rio e também da população que luta sempre para preservar esse rio. É claro que a luta é enorme, né? A luta é grande, mas o povo pirajuense sabe da importância do rio, né? Então por isso o pirajuense sempre está lutando. Eu estive já muito mais nessa luta junto com o pessoal aqui de Piraju, né? Infelizmente hoje toda a minha atividade na área profissional está ligada ao município da Estância Turística de Avaré, mas como bom pirajuense da GEMA eu estou sempre aqui e estou sempre atento às questões do rio, né? Essas questões do meio ambiente aqui de uma maneira geral aqui em Piraju. E falando disso, acho que a gente pode fazer um chamamento à população de Piraju para estar sempre atenta com relação à questão do rio, porque esse pedaço de rio que é tombado como patrimônio histórico, cultural e ambiental do pirajuense, né, é um local que realmente é a certidão de nascimento de Piraju, né? É ali que está o Salto Piraju, que é onde os primeiros habitantes daqui, dessa nossa região, os índios que habitavam aqui essa região antes da chegada do homem branco, ou dos colonizadores, como quero dizer, é esse local, é o Salto do Piraju, que fica ali nesse diamante que está incrustado dentro aqui de Piraju, que é o parque da FECAP, né? O Parque de Exposições da FECAP. Ali fica o Salto Piraju, que muitos chamam popularmente de Garganta do Diabo. Aliás, muitos não gostam desse nome por causa do diabo, mas é um lugar lindo, maravilhoso, e o pessoal de Piraju deve estar sempre atento, né, que realmente é a certidão de nascimento de Piraju, e é um local que nós podemos e devemos e temos o dever de preservar, né? Então esse trecho, ele é importante, não que outros locais de Piraju não sejam importantes, né, ambientalmente falando, culturalmente falando, historicamente falando, também há locais muito importantes, como a gente tem aqui os ribeirões, né? Ribeirão da Neblina, Ribeirão Boa Vista, Ribeirão Hungria, e tantos outros ribeirões que formam a nossa bacia hidrográfica aqui, né? E que são igualmente importantes como o Rio Paranapanema, porque eles contribuem com o Rio Paranapanema, então é importante preservá-los também. Vejo que essa luta não é uma luta minha, é uma luta de todos, né? É uma luta de toda a comunidade pirajuense.
E sinto que a comunidade está envolvida, porque sempre noto que a comunidade está atenta aos movimentos dessas empresas que querem destruir esse último trecho de rio, né, fazendo uma nova usina. E na verdade, quando na verdade nós não precisamos mais de usinas aqui em Piraju. Por quê? Nós já temos várias usinas em funcionamento, né, e já é o bastante em termos de contribuição energética que Piraju oferece para o estado de São Paulo e para o Brasil. Então, eu sempre digo que o que a gente deve fazer aqui em Piraju é dizer o seguinte, que nossa contribuição já foi dada e que agora Piraju quer preservar o que lhe é de direito, que é esse trecho do Rio Paranapanema, que é um dos últimos trechos do Rio Paranapanema originais do estado de São Paulo. Então eu peço a todo amigo internauta que sempre esteja ligado aí nos movimentos de defesa do rio e agradeço a todos que estão nessa luta conosco para preservar e manter a integridade desse trecho tão importante para nós. É bastante eclético, além então dessa questão ambiental, ecológica, a questão também da comunicação, a cultura. Fala um pouquinho disso, Fernandinho. Você também tem uma conexão com a música, a cultura, como que é isso? A cultura e a música, ela na verdade na minha vida, a gente começou muito cedo com os familiares, né? Na minha família eu cresci vendo o meu pai, né? O Jânio Franco, ou como é conhecido, o Janilzinho, Palma ou o Zé Belo, né? Ele sempre tocou violão em casa, então eu sempre o via tocando, eu via cantar e tal, e a gente foi crescendo com isso. E no decorrer da minha vida fui cada vez mais me aproximando dos instrumentos, né? Então, meu primeiro instrumento, por incrível que pareça, o meu pai sempre tocou violão, né? E cantou. Mas o meu primeiro instrumento mesmo foi a viola de 10 cordas, porque eu tinha um tio-avô que chamava Lázaro, né? E o tio Lazinho Manoé, como era o nome dele, ele era catireiro, então ele tocava catira na viola, né? Na viola meia regra, que é aquela viola que só tem 10 trastes. Então, e eu tive o prazer de ter essa viola em minhas mãos, né? Ele é falecido, né? Deus o tenha no bom lugar, mas ele deixou essa viola para mim. Então foi meu primeiro instrumento, eu comecei a mexer com a viola, e aí eu fui partindo para o violão, depois eu parti para a guitarra, e depois, mais adiante, né? Nós fomos nos aproximando dos músicos aqui de Piraju, né? Onde a gente vai conhecendo, vai ampliando, né, os conhecimentos na área da música, né? E aí, com o tempo, formamos algumas bandas de blues e de rock aqui em Piraju, né? Primeiro formamos a Doce Vício, né? Doce Vício Blues, que era uma banda especificamente de blues, né? Música negra norte-americana, né? Que nós somos muito influenciados pelos norte-americanos, infelizmente eu tenho que dizer isso, a gente é influenciado por essa música, né? Pelo rock, pelo blues. E a gente, com essa influência, então formamos essa banda era formada pelos irmãos Pasquarelli, né? Elmo Pasquarelli e Edio Pasquarelli, Frederico Fleury, que é um guitarrista que hoje está em Brasília, um músico fantástico, e eu. Então eram os irmãos, o Edio Pasquarelli na bateria, Elmo Pasquarelli na guitarra, o Fred Fleury na outra guitarra, eu no contrabaixo, né, que foi um outro instrumento que eu aprendi a amar também, que é o baixo de 4 cordas, né? E o primeiro cantor nosso então foi o Sérgio Checker, o Big Checker. E essa banda durou um bom tempo e trabalhamos aqui na região, fizemos shows pela região toda aqui. E depois, logo mais à frente, infelizmente não foi possível continuar com essa banda, nós formamos a Moby Dick Blues. Que a Moby Dick Blues era eu na viola caipira, o Hamilton Serra no contrabaixo, o Nelsinho Meira na bateria, o Paulo Vigu nos vocais e o Fred Fleury na guitarra. Então foi uma outra banda que daí o trabalho era mais autoral, em cima das poesias e das músicas do cantor e compositor Paulo Vigu, acho que todos aqui devem conhecer, o mestre Paulo Vigu.
E era um trabalho autoral que foi muito interessante. Uma passagem interessante é que nós abrimos com essa banda, Moby Dick Blues, nós abrimos um show em Londrina, no estado do Paraná, numa casa muito famosa, conhecida como Valentim, né? Abrimos um show de um grande músico brasileiro, o Itamar Assunção. Então nós abrimos um show desse grande músico e ficou marcado na minha memória esse fato, porque após o show ele se sentou com a gente na mesa, trocando ideia, e eu perguntei para ele se a gente podia fazer blues da música dele ou alguma coisa assim, e ele disse, muito poeticamente, ele disse: sim, pode fazer blues de mim. Então ele era um cara realmente muito perspicaz, muito interessante, e foi uma passagem que me marcou bastante também. Eu continuo tocando com os amigos e tudo, hoje eu estou sem banda, na verdade, toco mais em casa com meus instrumentos e tal, mas quando venho a Piraju, eu sempre faço força, assim, me esforço realmente para encontrar os amigos e tentar fazer alguma música. Então é sempre bom encontrar os amigos de Piraju e tentar fazer uma música legitimamente pirajuense. O que a memória amou fica eterno, dizia Rubem Alves. Aí, Fernandinho. Estamos conversando hoje com o Fernandinho Franco, daqui a pouquinho a quarta parte da nossa conversa.